Eu reencarnei como tigre branco, um animal protegido nacionalmente. Pensava que não precisaria fazer exames, estudar ou trabalhar. Poderia passar esta vida sob a proteção das forças especiais. Mas não esperava que, em pouco tempo, o mundo fosse atacado por zumbis devido a uma mutação. Até as formigas poderiam ter corpos enormes. E neste momento, a lua de sangue estava alta no céu. Instantaneamente, todo o céu foi tingido de vermelho sangue. Antes que todos pudessem reagir, as feras do zoológico foram as primeiras a enlouquecer. No entanto, eu senti uma corrente elétrica se espalhando por todo o meu corpo. O pelo do tigre explodiu instantaneamente. Embora minha cabeça estivesse doendo intensamente, eu consegui permanecer consciente. Após alguns minutos, a dor começou a diminuir. Eu despertei o sistema de evolução devoradora. Não apenas posso evoluir o tigre titã, mas também posso evoluir o tigre devorador que consome tudo, até mesmo o imortal e indestrutível. O imperador tigre também pode evoluir com sucesso. Eu apenas senti meu corpo se expandindo e meu poder aumentando drasticamente. O corpo original de 3 metros cresceu para 6 metros. Dobrou de tamanho. A evolução foi bem sucedida. E os outros animais do zoológico também seguiram a mutação, com base em seus próprios corpos. Eles quebraram as paredes do parque e escaparam. Neste momento, comecei a pensar em mim mesmo. O caminho de desenvolvimento futuro. Alinhar-se com a raça humana. Alinhar-se com o famoso imperador demônio das gerações futuras. Recordando as dificuldades da vida passada. Ninguém poderia acreditar. Finalmente, decidi que nesta vida, eu deveria abrir meu próprio caminho. É preciso ter um punho forte. O melhor jeito para as bestas mutantes aumentarem seu poder é devorar carne sanguinária. Este zoológico tem bastante carne sanguinária. Com um olhar de tigre, eu rapidamente me fixei na área das antílopes ao lado. Dentro, havia algumas ovelhas gordinhas. Saltei suavemente e me aproximei lentamente, com medo de assustá-las. Mas, nesse momento, uma grande lagarta quebrou a parede diretamente. Emitiu um grande som de destruição. Madre! O pequeno cordeiro que estava prestes a ser pego escapou. Eu olhei para o grande lagarto à minha frente, com um olhar mortal. Eu saltei diretamente. Direcionei o ataque para o pescoço do lagarto. O lagarto instintivamente tentou resistir, mas não conseguiu resistir aos dentes afiados do tigre. Instantaneamente, eu, já evoluído, arranquei seu pescoço e ele morreu na hora. Embora a carne estivesse um pouco dura, o importante é que o sangue estava denso. Mas você conseguiu comer um lagarto de nível 0 e ganhou um ponto de evolução. TSK marca registrada. Ao devorar este lagarto, você ganhou 10 pontos de evolução. O sistema soou novamente. Parabéns por despertar com sucesso seu poder de talento. Por favor, escolha seu talento. Efeito de atordoamento do rugido do tigre. Salto do tigre aumenta a velocidade, chicote do tigre fortalece o ataque. Eu olhei para esses 3 talentos e fiquei um pouco confuso. As habilidades são bastante boas. O talento na escolha inicial é especialmente importante. Isso diz respeito à sua velocidade de evolução. Neste momento, o sistema soou novamente como você engoliu o lagarto e despertou com sucesso o sangue do lagarto. Por favor, escolha um dos seguintes 3 talentos: camuflagem e invisibilidade, escamas para aumentar a defesa, bafo atômico ignora qualquer ataque. Isso significa que eu poderia devorar qualquer criatura e obter o talento do outro. Só de pensar já fico animado. O tempo é curto, primeiro escolho o talento. Eu escolhi prioritariamente o sopro atômico. Afinal, Godzilla subiu ao trono dos monstros com essa técnica Signature. Subiu ao trono do rei dos monstros. Obtive um meio de ataque poderoso. Eu também não estou mais indeciso. Escolhi diretamente o salto do tigre. A velocidade de caça do tigre é especialmente crucial. Parabéns, hospedeiro, escolha bem-sucedida. A próxima evolução requer 1000 pontos. Eu fechei o painel do sistema surpreso. A prioridade agora é obter pontos de evolução. Eu novamente devorei a carne e o sangue da lagartixa. Eu não consegui mais obter pontos de evolução do oponente. Eu olhei diretamente para os outros seres do zoológico. Quase todos que não conseguiram escapar morreram na minha boca. Ainda não cheguei ao nível 2. Eu imediatamente virei o corpo do tigre e saí da área do zoológico. Eu vi aqueles zumbis vagando em grupos. Olhando para essa situação, entendi que atravessar a rua é completamente impossível. Embora eu já tenha evoluído para uma besta mutante de nível 1, não há nada que eu possa fazer. E foi nesse momento, ao lado, em um antigo complexo residencial, um enorme ser surgiu com um estrondo. Consegui ver a silhueta do oponente. Era nada menos que o leão do zoológico. O sistema informou: raça, leão africano. Nível 1. Talento, escudo de carne. Poder de combate, 326. Neste momento, o leão olhou para mim com um olhar penetrante. Um enorme rugido de leão ecoou em minha direção.
Eu estava um pouco sem opções. Só pude xingar mentalmente a idiotice. Isso atraiu os zumbis ao redor. Eu sabia que não poderia deixar esse cara por aqui. Parece que não vou conseguir escapar. Eu não perdi tempo e fui direto em direção ao leão. Lancei um ataque. Respiração atônica. Um enorme feixe de luz azul disparou da minha boca. Instantaneamente, atravessou o corpo do leão. A cabeça do leão foi derretida, restando apenas as patas. Esse dano é suficiente para rivalizar com uma besta de nível 2. No entanto, eu ainda reprimia a excitação dentro de mim. Peguei o que restava do corpo do leão. Aproveitei a oportunidade antes que os zumbis se reunissem e escapei. Hoje, a internet está em polvorosa. Palavras como zumbis com habilidades especiais estão por toda parte nas redes sociais. Um misterioso tigre branco apareceu na cidade de Nanjing. O dano é comparável ao de um canhão de laser. O incidente instantaneamente se tornou o centro das atenções. Enquanto as pessoas discutiam freneticamente sobre o tigre branco, eu já cheguei à grande montanha ao lado da Cordilheira Qingling. Escolhi este lugar também por causa da névoa que o envolve. É difícil ser detectado por satélites. Em segundo lugar, a montanha Guanwu está próxima à Cordilheira Qingling. Seja para evoluir na caça ou para resistir a zumbis e humanos. É um bom lugar para isso. Em terceiro lugar, e o mais importante, a montanha Guanwu contém uma energia espiritual extremamente forte. É ainda mais abundante do que a energia espiritual da Cordilheira Qingling. Também é o lar de um imperador das fadas. Sob a luz da lua de sangue. Finalmente cheguei ao pé da montanha da luz e névoa. E então coloquei o leão que carregava na boca. Os restos no chão, preparando-me para saborear o jantar desta noite. E após usar o hálito atômico, senti claramente uma forte sensação de fome. Então, sem hesitar, comecei a devorar. Jin, você comeu com sucesso um leão africano de primeira classe. Ganhou 10 pontos de evolução. TSK. Que coisa! Isso realmente é uma besta mutante de primeira classe. Me forneceu exatamente 100 pontos de evolução. Jin, seu nível foi elevado para a segunda classe. Detectado que você atualmente devorou várias linhagens. Por favor, escolha uma como sua nova linhagem. Foram listadas várias linhagens. Eu não hesitei. Escolhi diretamente a tartaruga. Agora, a única coisa que falta é defesa. Você possui a linhagem do tigre branco. Novo talento de garras afiadas. Efeito de garras que quebram armaduras. Eu olhei para o novo talento de garras afiadas. Sem hesitar, escolhi esse talento. Aquilo não é a escolha de dano real? Além disso, você possui o sangue de lagarto. Novo talento de regeneração. A regeneração cura completamente enquanto não morrer. Oh, droga! Ao ver esse talento aparecer, não consegui conter um grito de surpresa. Eu escolhi imediatamente. Isso é simplesmente um talento de sobrevivência. Você possui o sangue de tartaruga. O sistema oferece um efeito extra de casco de tartaruga. Quais são os benefícios do meu festival de bastões? É melhor que o talento de escamas de lagarto. E ainda aumenta 200 de defesa. Olhando para esses 5 talentos. Salto do tigre. Sopro atômico. Regeneração. Eu me sentia bastante orgulhoso. Ao mesmo tempo, eu já entendi as regras dos pontos de evolução. Para cada 10 bestas demoníacas de mesmo nível que eu caçar, só então você pode evoluir para o próximo estágio. Eu sou uma besta demoníaca de primeiro nível agora. Mas se não houver bestas demoníacas de segundo nível, apenas caçar bestas mutantes de nível 1 e 0. Isso exigiria caçar centenas ou até milhares delas. Não seria um esforço exaustivo para mim? Eu balancei a cabeça. Caminhei com passos firmes em direção às montanhas profundas. Não havia avançado muito, quando senti um cheiro familiar. No segundo seguinte, 3 tigres da China do Sul me encararam com olhares predatórios. O tigre da China do Sul à frente rugiu. Você não deveria estar aqui. Os 2 irmãos ao lado concordaram imediatamente. Saia daqui, este é o nosso território. Então eram colegas do mesmo recinto. Os 3 tigres da China do Sul são irmãos de sangue. Eu não tinha um bom relacionamento com eles no passado. Raça tigre do sul da China. Reino nível 1. Talento sede de sangue. Poder de combate 500. Caramba, não é à toa que são irmãos de verdade. De fato, são da mesma ninhada. Até os painéis de talento e poder de combate são iguais. Antes que eu pudesse reagir, o terceiro rugiu. Ei, garoto de cabelo branco, não vai sair logo? Eu lancei um olhar desdenhoso para eles. Não os considerei como uma ameaça. Olhando pela nossa espécie, eu poupo suas vidas. Este território agora é meu. O segundo irmão pulou direto com os 2 pés. Seu idiota, você está pedindo para morrer. Eu apenas me virei de lado. Com um movimento rápido, dei um tapa. O segundo irmão foi lançado para longe. Os movimentos deles eram como em câmera lenta. O líder rugiu. O terceiro também atacou.
e ambos avançaram em minha direção. Eu balancei a cabeça levemente. Não esperava que esses três fossem tão teimosos. Esses três tigres estavam determinados a se autodestruir. Uma tribo assim, é melhor não ter. A habilidade salto do tigre foi ativada. Instantaneamente, cheguei perto dos três tigres, com a habilidade passiva das garras afiadas. Cortei diretamente a garganta dos três tigres. Eles não tiveram nem tempo de reagir. Todos caíram no chão. Jin ganhou pontos de evolução mais 10. Jin, ganhei 10 pontos de evolução. Ganhei 10 pontos de evolução. Resolvi os três tigres idiotas. Continuei em direção ao fundo da montanha da luz e névoa. Quanto mais eu ia, mais sentia a energia espiritual intensa. De repente, um grito agudo ecoou, que ressoou por todo o vale. Eu olhei com atenção, e vi que era o corvo preso nas vinhas. TSK, TSK. Eu não estou interessado em salvar o corvo. Neste momento, uma pequena erva à minha frente chamou toda a minha atenção. Seu corpo era completamente verde, e emanava uma luz branca ao redor. Todo o ambiente parecia que ele era o único protagonista. Meu primeiro pensamento foi nele. Remédio divino. Mas sua aparência não correspondia ao remédio divino que eu conhecia. Raça árvore do mundo. Reino estágio de muda. Talentos base do mundo. Portão do universo. Vitalidade infinita. Abrigo da luz sagrada. Olhando para a longa descrição fornecida pelo sistema, eu fiquei confuso. Caramba, essa erva é na verdade a árvore do mundo. O grande nome da árvore do mundo. Eu já ouvi falar. Dizem que é um dos 10 mais poderosos da humanidade. O velho Seix tinha um pedaço da ramificação da árvore do mundo em mãos. O talento de cura é considerado o melhor curandeiro do planeta azul. E diante de mim estava uma árvore do mundo completa. Por um momento, minha respiração ficou um pouco paralisada. Sem falar no portal do universo. Pode ajudar a se tornar um deus em um dia. Mas os outros três definitivamente não são fáceis. A base do mundo é uma super forte veia espiritual. Pode absorver autonomamente a energia espiritual do céu e da terra e reunir ao redor do corpo. Mesmo que traga um porco, pode ajudar a crescer rapidamente até se tornar um imperador de monstros. E a vitalidade infinita, nem se fala. Pode ter o efeito de reverter o yin e o yang, trazendo os mortos de volta à vida. E a água da fonte de cura sob a proteção da luz sagrada, combinada com meu próprio talento de regeneração. Temo que, desde que não seja um dano fatal, pode rapidamente curar ferimentos. Não consegui resistir e me aproximei da árvore do mundo, sentindo avidamente a luz que emanava dela. Você absorveu com sucesso a energia espiritual, ganhando pontos de evolução, mais 0.01. O cara ficou perto e cheirou por cerca de 10 segundos. E os pontos de evolução começaram a subir rapidamente. E foi nesse momento que senti tudo ao meu redor se desfocar. E ao abrir os olhos, percebi que havia voltado a ser humano. De repente, voltei 10 anos no tempo. Estava cheio de zumbis e um exército de bestas zumbis. A árvore do mundo balançava seu corpo frágil. Uma luz branca brilhante iluminou o ambiente. Num instante, fui puxado de volta para a realidade. Ilusão. Um alarme soou em meu coração. Felizmente, a árvore do mundo me protegia. Isso me tirou da ilusão. No próximo momento, uma sombra negra veio em minha direção. Um instinto de perigo surgiu em mim. O salto do tigre foi ativado. Evitei a sombra que apareceu de repente. No instante, o local onde eu estava parou. Explodiu em uma enorme cratera. Olhei fixamente com meus olhos de tigre. Para minha surpresa, a sombra era um enorme tentáculo de cipó. Do chão, surgiram mais alguns tentáculos iguais. Eles vieram diretamente em minha direção. Isso é para me selar completamente? E após evitar vários ataques consecutivos, eu também finalmente descobri o que estava escondido. O manipulador nas sombras. Raça essência de salgueiro milenar. Reino nível 2. Talento sonho ilusório cria ilusões. Tentáculos dividir efeito de ataque. Abandonar o carro para salvar o general efeito de fuga. Poder de combate 3999. Eu achava que a velocidade de evolução já era rápida o suficiente, mas ainda havia um espírito da árvore de nível 2. Ao lado, havia uma árvore do mundo em crescimento. Agora posso entender. Esse cara é realmente forte, e é apenas de nível 2. Ele já possui 3 habilidades de talento. Infelizmente, isso não é suficiente diante de mim. A salgueiro emitiu um som extremamente rouco. Aquilo é meu, você não deveria cobiçá-lo. Incontáveis cipós se espalharam pelo corpo, como se formassem uma prisão sem fim. Eu sacudi o corpo do tigre, exibindo toda a majestade e poder. Então agora eu anuncio que tudo aqui pertence a mim. O espírito da árvore não pôde conter o riso. Gato branco, você é o ser mais ingênuo que já conheci. Eu vou drenar seu sangue e carne. Espera um momento enquanto eu espremer você.
Espero que você marca registrada. Eu também estou sem paciência para ouvir as bobagens do outro lado. Aproveitando que o espírito da árvore estava falando sem parar, sem hesitar nem um pouco, ativei o sopro atômico diretamente. A luz azul se reuniu na boca do tigre. Estava prestes a ser disparada. O espírito da árvore de repente mudou de expressão. Sentiu uma ameaça de morte. Nani, por que você não segue as regras da luta? Eu não dei atenção. A energia acumulada foi diretamente em direção ao raiz do espírito da árvore de 1000 anos, jorrando. O espírito da árvore emitiu um grito agudo e estridente. Não lhe dei tempo algum para se preparar. Mas a ameaça de morte à minha frente não me deixou pensar muito. Acabei ativando o talento de abandonar o carro para proteger o general. E fui direto para o chão, desaparecendo. Eu olhei para o buraco criado pela explosão. Droga, isso deixou ele escapar. É realmente frustrante. Eu sou uma criatura terrestre e não posso me enterrar na terra. Em seguida, levou a árvore do mundo. E em outra montanha. Esta cena de batalha foi claramente observada por 2 pitons douradas. E no pico lateral, a pequena cobra murmurou. Nós dois não conseguimos vencer o espírito da árvore. Neste momento, foi surpreendentemente exterminado pelo tigre branco. Xuan Yue balançou a cabeça. Não, Lingyer, ele não morreu. Ele fugiu. No entanto, desta vez, ele ficou gravemente ferido. E quanto àquela erva divina da mãe? O espírito da árvore não está mais aqui, mas o lugar foi ocupado pelo tigre branco. Xuan Yue começou a falar lentamente. Lingyer, vamos nos aliar ao tigre branco. Lingyer estava um pouco surpresa. Antes, o espírito da árvore também nos convidou. Você não era totalmente contra? Xuan Yue murmurou olhando para a filha. O espírito da árvore antes queria apenas aproveitar a oportunidade para nos devorar. Afinal, nós despertamos o sangue do dragão dourado de 5 garras. E este tigre branco certamente se tornará um governante em sua região. Ele ainda não está maduro. Este é o melhor momento para se aliar. Depois será tarde demais. Nesse momento, um barulho foi ouvido. As 2 serpentes não puderam deixar de se olhar. O presente que a mãe preparou já está na porta. TSK TSK. O espírito da árvore de salgueiro mergulhou diretamente na superfície. Ah, o ar do exterior é muito mais confortável do que o do subsolo. Ao mesmo tempo, amaldiçoou este tigre branco. Mas de repente sentiu seu corpo preso por algo. Aquela face de serpente dourada estava exibindo um sorriso estranho. Olá, espírito da árvore de salgueiro, nós nos encontramos novamente. Depois de expulsar o espírito da árvore de salgueiro, eu me sentei em posição de lótus ao lado da árvore do mundo, continuamente absorvendo energia espiritual, mas não relaxei a vigilância ao meu redor. De repente, 2 vozes. Grande rei, grande rei. Eu levantei levemente os olhos de tigre. Era o corvo que estava preso. Porque ele afastou o espírito da árvore de salgueiro. Isso fez com que o corvo também escapasse. O corvo voou até mim. Grande rei, agradeço pela sua ajuda. Estou disposto a servi-lo. Olhando para aquele corpinho pequeno, eu imediatamente perdi o interesse. Estava prestes a mandá-lo embora. Não venha me incomodar enquanto descanso. Mas então ouvi um aviso do sistema. Parabéns, você conseguiu um seguidor. Com lealdade acima de 90. Recompensa, 10 pontos de evolução raça corvo relâmpago. Reino nível 0. Talento linguagem domina vários idiomas. Poder de combate 30. Lealdade 92. Lealdade acima de 90, nunca trairá. Não esperava que esse garoto tivesse uma lealdade tão alta. E ainda me trouxe 10 pontos de evolução. Considerando os pontos de evolução, deixá-lo ficar não seria uma má ideia. Eu lancei um olhar para o pequeno corvo. Não me incomode enquanto durmo. Embora não tenha concordado diretamente, mas já era uma aprovação tácita. O pequeno corvo rapidamente começou a tagarelar. Eu, Yujin, estou disposto a servir ao grande rei por gerações. Eu só senti uma grande frustração. O céu ainda é de um vermelho sangue, como se chamas ardentes queimassem o horizonte. Nunca se interrompeu. Eu lentamente abri os olhos. Após uma noite de descanso, a experiência aumentou em 240 pontos, equivalente a caçar 2 bestas mutantes de primeiro nível. É como se estivesse guardando esta árvore do mundo. O nível pode ser elevado rapidamente. Não é necessário caçar bestas mutantes com tanto esforço. Falando sobre caçar bestas mutantes, este cara conseguiu escapar. A devoração certamente aumentará 1000 pontos de evolução. É realmente uma pena. Eu balancei a cabeça de tigre. Em seguida, concentrei minha atenção na muda da árvore do mundo. Se eu conseguir encontrar uma veia espiritual para fazer a árvore do mundo crescer, isso não aceleraria seu crescimento? O problema é onde encontrar a veia espiritual. E enquanto eu franzia a testa em pensamento, de repente, o corvo,
Yujin, gritou alegremente. O rei, há 2 pitões dourados fora da montanha pedindo para se encontrar. Já esperei 1 hora. Eu murmuro levemente. Pitão dourado. Embora eu não saiba qual é a intenção, mostre o caminho à frente. Você fez um bom trabalho nisso. O pequeno corvo recebeu elogios, como se tivesse comido mel. Durante todo o caminho, tagarelava. A conversa não parava de jeito nenhum. Eu também descobri a origem desse cara. Na verdade, foi criado por humanos. Depois que o velho que o criou faleceu, foi então que ele veio para a floresta. Seu nome é Yujin. Logo chegamos à base do pico principal. Vi 2 pitões dourados, esperando silenciosamente por sua chegada. Com um salto, apareci diante das 2 pitonas. Uma poderosa aura imediatamente envolveu as 2 pitonas. Xuan Yui sentia atentamente o poder de Fang Yang. De fato, a aura deste rei tigre é muito mais poderosa do que a do espírito da árvore. Não é de se admirar que ele possa derrotar o oponente facilmente. Imediatamente, Xuan Yui não hesitou. Apresentou-se rapidamente a Fang Yang com uma leve reverência. Xuan Yui trouxe a jovem Xun Ling, representando a família do Pitão Dourado. Veio se refugiar com o Rei Tigre, esperando que o Rei Tigre os acolhesse. Eu, no entanto, não respondi imediatamente, porque a atenção neste momento estava na notificação do sistema, raça Python Dourado, Lua Negra. Reino nível 1. Talento transformação em dragão, linhagem dragão dourado, observação para prever a sorte e evitar o infortúnio, ver através da falsidade para identificar a verdade de todas as coisas. Poder de combate 659, raça Python Dourado, espírito negro. Reino nível 1, talento transformação em dragão, linhagem dragão dourado, poder de dragão verdadeiro aumenta a força, estrangulamento e corte. Poder de combate 795. Eu olhei para os talentos dessas 2 pitons à minha frente. E, em meu coração, não pude deixar de valorizá-las ainda mais. A transformação em dragão é bastante anormal, desde que o nível seja suficiente. Pudesse se transformar em dragão em um único dia, tornando-se um poderoso imperador de monstros. Em geral, mesmo que se destaque de forma independente, pode se tornar uma existência suprema entre as bestas exóticas. Eu, naturalmente, fico muito feliz em ver isso. No entanto, ele não concordou imediatamente. Em vez disso, perguntou: vocês 2 não são fracos. Por que vocês escolheram se refugiar comigo? Para ser sincero, ontem, vi o Rei Tigre derrotar o espírito da árvore. A força é imensa. E, ao conhecer o Rei Tigre pela primeira vez, já senti que você possui a aura de um imperador de monstros. Agora, com a mutação do mundo, o caos já se manifestou. Certamente surgirá um imperador de monstros com talento excepcional, que restaurará a glória da raça dos monstros. E este imperador demônio pode muito bem ser você. No início, pensei que ele estava bajulando. Mas, ao refletir, eu sei que Xuan Yui tem o talento de prever, capaz de investigar a essência dos seres vivos. Ela não estava apenas bajulando, mas expressando seus próprios pensamentos internos. Em tempos caóticos, eu nunca pensei em lutar sozinho. Decidi formar e reunir forças. Eu imediatamente ri e disse: ha ha ha, agradeço a consideração de vocês 2. Tenho a sorte de contar com a ajuda de vocês 2. É realmente como dar asas a um tigre. Assim que terminei de falar, ouvi o sistema emitir 2 sons de notificação. Parabéns! Você conseguiu um subordinado de nível 1 com lealdade acima de 90. Recompensa, 100 pontos de evolução. Eu olhei discretamente para a lealdade das 2 pitons. E, de fato, ambas já estavam em 90, absolutamente leais. De repente, meus 3 subordinados estavam todos em 90. Enquanto isso, Xuan Yui começou a falar, como um presente especial por vir se juntar a nós. Imagino que o Imperador Tigre certamente irá gostar. Ao lado, Xuan Ling levantou uma raiz de árvore e a ofereceu a Fang Yang. Eu olhei com atenção. Este não é o espírito da árvore de salgueiro que escapou na noite passada? No entanto, já estava completamente morto e sem vida. Com minha pata de tigre, eu arranhei e tirei o núcleo de cristal. Nome do item: núcleo de cristal de essência de salgueiro milenar, qualidade nível 2, item danificado, efeito restaura ferimentos. Embora seja um produto defeituoso, não posso obter pontos de evolução, mas ainda é uma grande medicina. Eu recolhi minha pata de tigre. Sim, eu realmente gosto disso. Xuan Yui sorriu levemente. O Imperador Tigre pode estar interessado na energia espiritual. Eu fiquei surpreso e pensei: isso não é como se a sonolência trouxesse um travesseiro? Como você sabe sobre a energia espiritual? Yui disse com seriedade. A cerca de 10 quilômetros a noroeste daqui, deve haver uma fonte de energia espiritual lá. No entanto, um macaco ocupa este lugar e é muito forte. Mesmo eu e a jovem não conseguimos obter vantagens. Eu confirmei novamente. Este lugar realmente tem energia espiritual.
Neste momento, Xuanling falou ao lado. O que a mãe do imperador tigre disse não era uma palavra falsa. Aqui também crescem pêssegos espirituais. Não deve haver engano. Fiquei muito feliz ao ouvir isso. Ótimo! Se realmente houver um veio espiritual aqui, vocês são um grande feito. Este não é um lugar para longas conversas. Primeiro, sigam-me para a montanha. Sobre a veia espiritual. Depois falaremos. Até formigas podem ter corpos enormes. Neste momento, dentro da caverna na densa floresta, o javali estava deitado lá dentro, dormindo profundamente. De repente, ouviu-se o grito do javali do irmão mais novo, informando que o grande rei, o espírito da árvore, morreu. Ao ouvir essa notícia, o javali imediatamente se levantou, um pouco surpreso, e disse: O que? Já alcançou o espírito da árvore de nível 3? Que pode ser morto até mesmo por mim. Que tipo de ser sagrado pode matá-lo? O irmão mais novo respondeu: Ouvi dizer que ontem à noite o tigre branco e o espírito da árvore lutaram em uma grande batalha. O espírito da árvore foi derrotado. O rei javali, ao ouvir isso, quase pulou. O que? O rei Fu, eu ouvi a notícia. Após o tigre branco matar o espírito da árvore, ele simplesmente adormeceu profundamente. Presumivelmente, após a batalha com o espírito da árvore, ele também ficou gravemente ferido. Ao ouvir as palavras do irmão mais novo, o rei javali sentiu uma clareza repentina. A força daquele espírito da árvore. Eu, o velho porco, reconheço bastante. O tigre branco não poderia ter saído sem pagar um preço. Sem hesitar, ele começou a reunir mais de 30 irmãos para atacar a montanha da névoa brilhante. Quanto mais o rei javali pensava, mais animado ficava. A misteriosa erva logo seria sua. Em seguida, liderado pelo rei javali, eles partiram em direção à montanha da névoa brilhante. Do outro lado, duas serpentes me seguiram para dentro da montanha. Elas foram diretamente para o local da árvore do mundo. Assim que chegou, Xuanling não pôde deixar de exclamá-lo. Mãe, esta energia espiritual está ainda mais intensa do que antes. Xuan Yui observou ao redor. Ela não pôde deixar de sentir admiração. É realmente um lugar precioso. Cultivando aqui por um longo tempo, seu cultivo certamente se tornará ainda mais refinado. Xuan Yui também se aproximou. Rei Tigre, você pode sentir a maravilha desta pequena erva? Eu pensei que fosse uma erva divina. Mas, ao observar, parece que quanto mais perto, mais abundante é a energia espiritual. Será que há um fluxo espiritual nas raízes? Ouvi dizer que a árvore do mundo é uma erva divina. De repente, percebi por que a árvore do mundo não apareceu nas gerações futuras. Todos pensavam que era uma erva divina e a devoraram. Eu balancei a cabeça e expliquei. Aqui não há uma entrada para o fluxo espiritual, mas a energia espiritual já se origina dessa erva. Xuan Yu estava um pouco confusa, nunca tinha ouvido falar disso. Existe tal maravilha no mundo? Que pode gerar energia espiritual por conta própria? Não seria melhor cultivar mais? Eu disse. Você está pensando demais. No mundo inteiro, existe apenas esta planta. Tentar cultivar em grande escala não é viável. E não é uma pequena erva, mas sim uma muda de árvore. Quando crescer ainda mais, a energia espiritual se tornará ainda mais densa. Xuan Yui ouviu essas palavras. Não pude evitar um suspiro de surpresa. Deixará o crescimento inimaginável. Além disso, quanto mais perto esta montanha estiver desta muda, mais densa será a energia espiritual. Daqui em diante, vocês dois poderão treinar ao lado da muda. Xuan Yui estava um pouco incrédula. Pensava que, após se juntar ao tigre branco, ainda voltaria para treinar na montanha ao lado. Mas este grande rei é realmente generoso demais. O olhar de Xuan Yui para o tigre branco mudou completamente. Todos agradeceram ao imperador tigre. Eu vi a afinidade das duas pitons aumentar. Não pude deixar de me sentir satisfeito com minha ação. Esses dois são meus valiosos subordinados. Claro que preciso aumentar rapidamente meu poder. Assim que terminei de falar, o pequeno corvo começou a se debater e gritar. Grande rei, eu também estou aqui. Yujin, olhando para essa preciosidade, não pude evitar uma expressão de surpresa. Tudo bem, você também pode treinar ao lado. Mas quem diria que o pequeno corvo não pararia de fazer charme ao ouvir isso? Em vez disso, perguntou. O grande rei já se foi. Fiquei surpreso, mas logo compreendi. Muito bem, você também é meu valioso assistente. Meu general Yujin. Está bom assim? O pequeno corvo finalmente parou de se debater no chão. Estava tão feliz. Eu também fui nomeado general pelo rei tigre. Eu sou o general Yujin. Yujin voava cada vez mais longe. E na base da montanha da névoa brilhante, o rei javali liderava um grupo de seguidores. Finalmente chegaram ao pico principal. Justo quando estavam prestes a entrar na montanha, uma corvo de repente apareceu do céu bloqueando o caminho.
Que besta estranha se atreve a invadir a montanha da névoa brilhante? O rei javali olhou de perto e exclamou: Você está cansado de viver, seu corvo fedido. Afaste-se rapidamente, seu impertinente. Caso contrário, eu vou te devorar. Ousado, eu sou o primeiro general do rei tigre, Yildin. Vocês se atrevem a invadir a montanha da névoa brilhante? Estão buscando a morte? O rei javali, ao ouvir isso, imediatamente riu. Não prestou mais atenção em Yildin. Imediatamente ordenou que seus subordinados atacassem. E foi nesse momento que uma luz dourada desceu rapidamente. Ela se colocou na frente de todos os monstros. Era exatamente a Xuanling. O rei javali ficou surpreso. Pensou que o pitão dourado realmente apareceria aqui. Será que ela chegou tarde? Mas não viu sua mãe. Será que ela se feriu lutando contra o tigre branco? O olhar do rei javali emanava frieza. Se sua mãe ainda estivesse aqui, eu ainda teria um certo receio, mas com você não é suficiente. Depois de dizer isso, ele imediatamente atacou Xuanling. Xuanling imediatamente se contorceu. Com grande dificuldade, conseguiu evitar o ataque do rei javali. Ao mesmo tempo, sua cauda de cobra se transformou em um enorme chicote. Um golpe atingiu o rei javali. O golpe o fez cambalear. Se seus subordinados estivessem aqui, provavelmente teriam morrido na hora. O pequeno irmão ao lado ficou completamente atordoado. Não esperava que esta pitão dourado à minha frente fosse tão feroz. Por um momento, o rei javali também não sabia como lidar com Xuanling. Então, ele deu a ordem ao pequeno irmão: apresse e ataque as montanhas profundas em nome deste rei. Capture os corpos do tigre branco e de outras bestas. O rei javali sorriu de forma sinistra. Pequena garota, veja como eu vou te surpreender pelas costas. Como você vai se defender disso? Mas, enquanto todas as bestas avançavam para dentro da montanha, um forte rugido de tigre ecoou pela floresta. Quem se atreve a ser insolente diante deste rei? Então, um tigre feroz apareceu lentamente. E atrás dele seguia uma pitão dourado. Yildin estava gritando ao lado. O pequeno javali agora se tornou um grande rei. Vamos ver como você se comporta agora. Eu lancei um olhar para Yildin, que se apoiava na força do tigre. Então, voltei meu olhar para o rei javali à minha frente. Raça javali. Reino nível 1. Talento investida selvagem causa dano enorme. Escudo de carne aumenta a defesa. Poder de combate 752. Eu não esperava que este rei javali, embora fosse apenas de primeiro nível, tivesse um poder de combate tão alto, chegando a 752. Era quase igual ao de Xuanling. No momento em que o rei javali viu o tigre branco aparecer, ele imediatamente sentiu que a situação não era boa. Ele pensou que o tigre branco já estava gravemente ferido e havia sido morto por Xuan Yui. Além disso, ao ver Xuan Yui seguindo o tigre branco, parecia claramente que ele havia sido domado. Somando-se a isso, o tigre branco havia matado o espírito da árvore. Então era muito provável que o tigre branco fosse uma besta demoníaca de terceiro nível. Ao pensar nisso, a expressão do rei javali mudou drasticamente. Ele não tinha mais forças para resistir. Restava apenas um pensamento, mas assim que se moveu, dei um salto e parei bem em frente a ele. O rei dos javalis fez uma pausa, depois ajoelhou-se imediatamente e implorou por misericórdia. Vou me retirar do Monte Guanwu agora. Nunca mais. Dei uma olhada rápida, indiferente. Ouvi dizer que vão me esfolar vivo e arrancar meus ossos. Use meu couro como almofada. Os capangas do rei javali ficaram completamente estupefatos. Inesperadamente, o próprio rei deles, que sempre foram desrespeitoso com a lei, ele chegou a se ajoelhar diante do tigre branco e implorou por misericórdia. O rei dos javalis bateu com a cabeça no chão. A enorme cabeça de porco bateu com força no chão, produzindo um baque surdo. Deixe-me ir. A partir de agora, eu, velho porco, estou disposto a ser seu peão. Levantei meus olhos de tigre com grande interesse. Ele lançou um olhar para o rei javali. Sim, o rei dos javalis selvagens estava se curvando e implorando por misericórdia. De repente, seus olhos ficaram vermelhos. Seu corpo se elevou subitamente. Duas presas afiadas apontadas para mim em um balde. Eu saltei no ar. Escapou facilmente ao ataque que havia planejado há muito tempo. Ao mesmo tempo, as garras do tigre se estenderam e atacaram o rei javali. Atravessou com facilidade as defesas impenetráveis da bola de couro de porco. O rei dos javalis selvagens encarava fixamente o tigre branco à distância. Sua defesa mais forte, sobre a qual reina a suprema. Tão frágil assim. Ele então caiu pesadamente no chão e morreu instantaneamente. Os subordinados do rei javali ao seu redor ver o rei javali morrer. Eles se dispersaram e fugiram como se tivessem perdido suas almas. Neste momento, o rei dos javalis selvagens repetia que queria se render. Mas eu não acreditei nisso de jeito nenhum, porque o sistema não fornecia nenhum indicador de fidelidade. Obviamente, esse cara é um mentiroso.
Xuanin acabará de lutar por um longo tempo contra o Rei Javali. Nenhum dos dois obteve qualquer vantagem na batalha. Mas o Tigre Branco não utilizou nenhum método de ataque. O Rei dos Javalis morreu instantaneamente com um único golpe das garras do tigre. Como era de se esperar do Rei Tigre, que possui a aura de um imperador demoníaco. Verdadeiramente aterrorizante. Derrotou o Rei Javali selvagem. Eu também não corri atrás dos outros peixinhos. Comecei a devorar a carcaça do Rei Javali. Até mesmo um Rei Javali de nível 1 só poderia. Fornece 100 pontos de evolução. Se ultrapassar esse valor, não aumentará. Ainda me faltam mais de 9.000 pontos de experiência para alcançar o terceiro nível. As três feras falaram baixinho. Carne que sobrou. Vocês dois terminaram, né? Uma fera de primeira linha é para o atual. Você ainda se beneficiará muito. Os três animais ficaram imóveis. Nenhuma ação. Um pouco surpreso. Por que você está parado aí? Aproveite enquanto estiver fresco. Caso contrário, é um desperdício marca registrada. Majestade, sua força é de suma importância. Você come isso. As feras de primeiro nível já não me são muito úteis para melhorar a minha força. Além disso, sua força aumentou. Isso também me será de grande ajuda. As três feras então não tinham mais preocupações. Ele imediatamente começou a comer com grande prazer. Salsichas grandes são muito duras para mastigar. Apenas Yudin foi vista. Simplesmente pega a coisa do Rei Javali diretamente. Foi retirado e depois comido. Até mesmo o rosto da serpente em forma de lua crescente não conseguiu evitar um rubor rosado. Apenas Xuanin ao lado. Eles olharam com curiosidade para o que Yudin estava comendo. Yudin teve uma convulsão repentina, como se tivesse sido eletrocutado. Raios começaram a cintilar por todo o seu corpo. Rapidamente voltou ao normal. Após devorar o Rei Javali selvagem de nível 1, o nível de cultivo de Yudin finalmente alcançou o primeiro nível. Além disso, um novo talento, o relâmpago, foi despertado. Isso me surpreendeu e me encantou. A força da equipe aumentou. Eu estaria mais disposto. Várias horas depois, vendo que as três feras quase tinham terminado de comer, só então me preparei para ir ao local onde se encontrava a veia espiritual. Vocês dois fiquem aqui e guardem a casa. Xuanin e eu podemos ir lá. As defesas da base foram organizadas. Só então eu conduzi Xuanin em direção à veia espiritual, acelerando ao longo do caminho. Chegamos ao sopé da montanha Yundin. Fica a cerca de 70 quilômetros do Monte Guanwu. Xuanin parou de andar depois de muito tempo. O grande rei está lá. Olhando ao redor, percebi que o lugar estava repleto de energia espiritual. Concentração de energia espiritual. Além disso, existem dezenas de pessegueiros lá dentro. As folhas são viçosas e verdes, irradiando vitalidade infinita. Analisando as informações sobre o pêssego espiritual à minha frente, fiquei radiante. Esta é uma árvore sagrada, muito valorizada pelas gerações futuras. Seu valor não é menor do que o de materiais raros e preciosos. Continuei em frente. Então, ouviu-se o grito de um macaco vindo da floresta. Ignorei o macaquinho que nem sequer tinha entrado no primeiro nível. A única coisa com que devemos ter cuidado é... Xuanin disse que há um macaco branco aqui. O adversário já deve ter alcançado o segundo nível. Xuanin seguiu atrás de mim. De repente, um macaco enorme. O rugido veio de longe. Um macaco branco saltou subitamente da montanha. Aterrissou bem na frente deles. Eu olhei fixamente, com atenção. Era um macaco branco que tinha 3 ou 4 metros de altura. Como eu esperava, era realmente de nível 3. Todas as habilidades relacionadas ao combate. Nascido inteiramente para a batalha. Se não fosse pela lesão física que causou o declínio geral, sua força de combate deve ser superior a 1860. O macaco branco olhou para mim e depois para Xuanin. Foi você quem permitiu que você e sua filha partissem naquela época. Agora eles trouxeram até um tigre branco com eles. Você realmente acha que eu, o macaco branco, sou fácil de conversar? O macaco branco imediatamente ficou furioso. 2 punhos enormes colidiram em frente aos seus peitos. Até o ar pareceu tremer ligeiramente. Eu fiquei parado bem em frente a Xuanin. Vim aqui unicamente pelo pêssego espiritual e pela veia espiritual. Você está tentando parar uma carruagem com as próprias mãos? Impressionante sem raiva. Embora eu observe que seu nível de cultivo atingiu o segundo estágio, mas ele certamente já tinha sofrido lesões internas antes. Sua resistência foi bastante reduzida. Ninguém consegue ser meu par. O macaco branco fez uma pausa. Eu jamais imaginei que esse tigre branco apareceria diante de mim. Ele conseguia identificar os ferimentos internos do animal num relance. Desista, macaco branco. Até mesmo o espírito do salgueiro milenar foi morto pelo rei com um único movimento. Pense em você e na sua raça de macacos. Xuanin se pronunciou nesse momento. Que espírito do salgueiro morreu? O macaco branco era algo inacreditável. Ao ver os olhos do macaco branco se voltarem para a suspeita, ele sentiu-se compelido.
Retirei diretamente o núcleo da essência do salgueiro. Você deveria reconhecer isto. O homem com cara de macaco se contraiu involuntariamente. Era o espírito do salgueiro milenar com quem ele já havia lutado antes. Eu disse lentamente. Os núcleos cristalinos contêm uma vitalidade extremamente forte. Se você estiver disposto a se submeter a mim, posso te dar. Com certeza isso pode te curar. O macaco branco à nossa frente é bastante talentoso. O último, Kitian. Quanto mais elevado o reino, maior o poder. Se a outra parte se juntar ao esforço, será de grande ajuda. O macaco branco ponderou por um instante. Agora que estou lesionado, não consigo revidar. Mesmo que você consiga derrotá-los, haverá ainda mais inimigos atacando mais tarde. Mesmo que não conseguissem resistir, todo o seu clã seria dizimado. Após tomar sua decisão, o macaco branco falou: posso concordar em me render a você. Mas tenho 2 pedidos. A expressão de Fang Yang estava calma. Mas fique à vontade para falar. Primeiro, depois de eu ter jurado lealdade a você, meu clã também participou. Se você não concordar, eu jamais me submeterei. Em segundo lugar, embora você tenha matado o espírito do salgueiro milenar, mas mesmo assim quero lutar com você. Rendição sem luta. É uma vergonha para o meu macaco branco. Eu ri. Com relação a esses 2 requisitos, fiquei um tanto surpreso. Item minha pata de tigre se contraiu levemente. Uma versão humanizada do macaco branco. Gesto de acenar. Vamos. Ao ver isso, o macaco branco não hesitou. Ele avançou diretamente para Fang Yang. Mire na minha axila e ataque. Conheço intimamente os movimentos do macaco branco. Não se moveu um centímetro. Ativei silenciosamente o talento casco de tartaruga. Ganhou 700 de defesa instantaneamente. O macaco branco sentiu como se seu punho tivesse atingido ferro negro. Meu punho inteiro doía tanto que ficou dormente. Se eu parar de lutar, estarei desistindo. O macaco branco não hesitou. Ele imediatamente se ajoelhou em direção a Fang Yang. O macaco branco presta homenagem ao rei. Vi no painel que o nível de fidelidade havia atingido 88. Já está muito bom. Podemos melhorar isso gradualmente mais tarde. Eu ri imediatamente. Este é o núcleo de cristal que eu te prometi. Com ele, com certeza vai curar sua doença persistente. O macaco branco balançou a cabeça. Agradeço a sua preocupação, Vossa Majestade. Ele foi baleado por um ser humano quando criança e ficou ferido por muitos anos. Provavelmente é difícil de curar. Não há necessidade de desperdiçá-lo, é mais útil deixá-lo para o rei. Minha expressão endureceu. Pretendo revitalizar a raça demoníaca. Torne-se o líder de todos os espíritos. Você precisa me dar uma mão. O macaco branco pensou em si mesmo. O peso que Zihu tem em seu coração é imenso. Ele imediatamente fez uma reverência. Estou disposto a enfrentar o fogo e a água por Vossa Majestade. Onde a bala está alojada em seu corpo? Eu te ajudo a tirar isso. Caso contrário, continuará bloqueado. As lesões também foram difíceis de curar. O macaco branco apontou imediatamente para a omoplata esquerda. Primeiro você deve engolir essa semente de salgueiro. Eu vou remover a bala para você. Ao ver isso, o macaco branco não hesitou mais. Engula tudo de uma vez. Imediatamente estendi uma das garras do tigre. A flecha penetrou diretamente no corpo do macaco branco. Foi preciso bastante esforço para removê-lo. As balas estavam até um pouco corroídas. Limpeza concluída. O núcleo cristalino também começou a desempenhar um papel. O macaco branco rapidamente curou seus ferimentos. A ferida cicatriza imediatamente após a recuperação. A doença crônica do macaco branco foi curada instantaneamente. E também adquiriu um novo talento, a cura. Essa combinação de aumento de força e cura é praticamente o Olaf. Por um instante, não consegui ajudar. Tenho um pouco de inveja desse macaco branco. Ela é uma protagonista nata. Embora o núcleo de essência de salgueiro milenar tenha sido perdido, mas eles conquistaram alguém com um índice de fidelidade de 99%. Além disso, sua força é suficiente para suprimir subordinados do nível da Rainha Demônio. Isso definitivamente vale a pena. Parabéns, Vossa Majestade, por adquirir um general tão poderoso. Xuanin deu um passo à frente para lhe oferecer os parabéns. Eu sorri e apresentei o objeto ao macaco branco. O macaco branco é o Xuanin do clã da Piton Dourada. Você deveria conhecer a mãe dela, Xuan Yui. Você é o 4º homem fera a jurar lealdade a mim. O macaco branco tinha visto a senhorita Xuanin. Xuanin se assustou e desviou rapidamente. Respeitoso. Macaco branco sênior, por favor, não faça isso. Calcular idade. Só posso ser considerado seu subordinado. Este aluno do 2º ano já te conheceu antes. Obrigado por ter se contido naquela época. E ofendeu muita gente. Xuanin curvou-se sinceramente perante o macaco branco. Certo, então eu, o macaco branco, saí ganhando. O macaco branco sorriu. Majestade, por favor, venha comigo. Depois de falar sobre o macaco branco,
Em seguida, ele conduziu todos até o pessegueiro espiritual. Majestade, o espírito do pessegueiro neste lugar. Existem um total de 34 plantas. Cada árvore frutífera pode produzir mais de 10 frutos. Pode aumentar seu nível de cultivo após o uso. No entanto, restam apenas 10 pêssegos espíritos sem serem consumidos. Desejo oferecer isto a Vossa Majestade. O macaco branco então comandou o bando de macacos. Ele trouxe pêssegos espirituais de sua caverna. Olhei para as rosadas e rechonchudas à minha frente. Pêssegos rosados deliciosos. Senti um aumento repentino do apetite. Meu Deus, esse pêssego espiritual tem tantos efeitos. Eu vi à frente. Quase perdi. Mas ao ver a parte de trás, então comecei a entender. Aceitei o pêssego espiritual oferecido pelo macaco branco. Ele engoliu imediatamente. Ah! Você consumiu um pêssego espiritual, ganhando 50 pontos de evolução. Visto que este pêssego espiritual adicionou apenas 50 pontos de evolução, fiquei um pouco desapontado. Isso está muito longe dos pêssegos imortais que Sun Wukong usava para causar estragos no Palácio Celestial. No entanto, ainda é bastante útil contra monstros de primeiro nível. O efeito depende da concentração de energia espiritual. Grau relacionado. Transplante-a para perto da árvore do mundo. Provavelmente pode ser muito melhorado. Naquela época, certamente seria possível cultivar um número considerável de guerreiros bestiais alienígenas. Guardei os 9 pêssegos em conserva restantes. Vamos recompensá-los quando voltarmos. Isso pode ser o que faltava para que ele conseguisse chegar ao segundo nível. Imediatamente voltei minha atenção para... No chão, debaixo do pessegueiro espiritual. Deveria haver um pequeno viés espiritual. Eu fecho minhas palmas diretamente. Arranque um pessegueiro espiritual. Então ele usou suas garras para cavar no buraco. De repente, um feixe de luz verde esmeralda apareceu. Longo e perfumado. Ele deu a ordem imediatamente. O macaco branco arrancou todas as árvores de pêssego espiritual. Precisamos transplantá-la para a montanha Guanwu. As 3 feras arrancaram rapidamente todas as 34 árvores de pessegueiro espiritual. Só restou a bagunça. Os animais limparam a lama do chão. Toda a essência espiritual foi plenamente revelada. Uma veia espiritual sinuosa, com 20 metros de comprimento. É realmente uma pequena veia espiritual. Eu agarrei com minha garra de tigre. Ele então a segurou na palma da mão. Quente e suave como jade. Então eu enrolei em círculos. No próprio corpo. No entanto, você absorveu energia espiritual com sucesso e ganhou 0,1 pontos de evolução. Neste momento, estou ligado por veias espirituais. Senti meu corpo inteiro envolto em energia espiritual. O macaco branco levou seu povo a arrumar seus pertences. Transporte o pessegueiro para a montanha Guanglu. Xuanlin, fique e ajude o macaco branco. Primeiro vou voltar e enterrar isso. A situação em que as veias espirituais foram arrancadas. A energia espiritual está se perdendo a cada segundo. É o rei. Sim, senhor. O macaco branco e Xuanlin ecoaram em uníssono. Fang Yang ativou imediatamente o salto do tigre. A velocidade aumentou significativamente. Peguei um atalho enquanto dirigia em alta velocidade. De volta à montanha Guanwu. Xuan Yu e Yu Jin se aproximaram para cumprimentá-los. O rei está de volta. Assenti com a cabeça. Em seguida, começaram a cavar um buraco ao lado da árvore do mundo. Ele tem garras afiadas. Eles também são muito hábeis em cavar. Cavei rapidamente uma longa vala. Eles até reservaram espaço para um pessegueiro espiritual. Veia espiritual enterrada. Como era de se esperar, a árvore do mundo entrou em contato com as veias espirituais. A velocidade está visivelmente aumentando lentamente. Mais de 1 hora se passou. A árvore do mundo parou de crescer. Os galhos e as folhas também estavam incrivelmente viçosos. Como um pequeno guarda-chuva. A árvore do mundo já não é mais uma pequena muda. O período de crescimento finalmente chegou. Inalei suavemente a energia espiritual presente no ar. Quase a cada 2 segundos. Ganhe 0,1 pontos de evolução. O ponto mais crucial é que não será como uma veia espiritual. O copo não pode ser reabastecido indefinidamente. Após exploração contínua, descobri um padrão. A maior concentração foi observada em um raio de 3 metros da árvore do mundo. Você pode ganhar 0,1 ponto de evolução a cada 2 segundos. Num alcance de 3 a 20 metros. Seu efeito é de apenas 60. Você só pode ganhar 0,1 ponto de evolução a cada 4 segundos. 20 metros depois, a concentração diminuiu significativamente. No entanto, pode alcançar o mesmo efeito que antes da emergência das plântulas. Cerca de 10 dias. Você pode avançar para o primeiro nível. Decidi dividir o texto acima em 3 anéis, Anel 1, Anel 2 e Anel 3. Um anel como seu próprio território. O segundo anel deu a Xuan Yu e aos outros a oportunidade de cultivar. Estimei o tempo. Os macacos brancos devem chegar em breve. Ele então enviou Yu Jin para investigar Xuanlin. Para onde eles foram?
Há pouco tempo. Então eles viram Yudin se virar novamente. Grande rei, há um enorme abutre ao pé da montanha. Eles ocuparam a nossa porta. Xuan Yui, fique em casa. Vou dar uma olhada. Aliás, eu não estava lá naquela época. Você tem permissão para praticar no círculo interno. Ao pé da montanha, só se podia ver um abutre com alguns metros de altura. Eles estavam roendo a carcaça inacabada do rei dos javalis selvagens, que estava no chão. Senti a aura do tigre branco. O abutre parou imediatamente de comer. Em vez disso, emitiu um rugido rouco como aviso. Desci lentamente com passos firmes como os de um tigre. Irmão, este javali foi caçado e morto por mim. Não é certo você ficar pegando comida escondido desse jeito. O abutre zombou. É apenas um gato grande. Como você ousa se autodenominar rei? Eu não me importaria de experimentar carne de felino de grande porte. Ouvi dizer que a carne de gato é azeda. Não sei se a carne de grandes felinos é. Os olhos do abutre brilhavam com ferocidade. Desgraçado. Você bloqueou nossa entrada. Comendo nossa comida. Como você ousa ser tão presunçoso? Yudin abriu os olhos. Raios percorreram todo o seu corpo. Uma boca. Um raio saiu de sua boca. O corpo enorme do abutre é incrivelmente ágil. Ele desviou do ataque de relâmpago de Yudin com um único salto. Diversos ataques foram evitados em sequência. O abutre rugiu. Até um pequeno corvo se atreve a ser tão presunçoso. O abutre abre as asas. Eles voaram em direção a Yudin pelo ar. Meu Deus, rei dos cães, me salve! Yudin observou o abutre entrar voando. Assustada, ela gritou imediatamente. Voou direto em direção à virilha de Fang Yang. Fiquei sem palavras ao assistir a essa cena. Puxa, não tem como vencê-los. Então você o atraiu. Presunçoso. Com um rugido, avançou em direção ao abutre. O próprio ar parecia ondular com o rugido. Os movimentos do abutre não cessaram. Como uma flecha lançada de um arco. Todo o corpo está reto. O tiro atingiu diretamente Fang Yang. Sem hesitar, ativei o salto do tigre. A flexibilidade física melhorou bastante. Ele imediatamente saltou para trás para se esquivar do ataque. Entretanto, aproveitando essa lacuna, ele se virou e atacou o abutre. Mas a reação dos abutres também não foi fraca. Virando-se, deslizando rente ao chão, evitando Fang Yang, ele travou mais alguns rounds com o abutre. Ambos têm ferimentos, mas eles não podiam fazer nada do outro lado. Sofrer a perda de não poder voar. Vendo que não podia fazer nada em relação a Fang Yang, o abutre ativou imediatamente seu talento lâmina. O abutre abriu as asas. As penas caíram uma a uma. A expressão 10.000 espadas retornando à sua origem é a única que descreve a situação. Ao longe, o líder está conduzindo a tribo em sua migração. O macaco branco que chegou e Xuanin testemunharam essa cena. Até mesmo o macaco branco nem sequer pensava que conseguiria resistir a esse ataque. Não hesitei nem um pouco. Abra diretamente a carapaça da tartaruga. Aumenta a defesa em 7 vezes. Cada golpe de espada parecia atingir o ferro negro. Emitiu uma série de sons metálicos estridentes. Sem nenhum ferimento, o abutre soltou todas as penas do corpo em um único sopro. Todo o corpo era completamente liso. Todas as estratégias mais eficazes já foram utilizadas. Onde eles ousariam ficar por tanto tempo? Batendo suas asas carnudas, estava prestes a voar para longe. A velocidade de voo foi drasticamente reduzida. Sopro atômico. Um feixe de luz azul surgiu repentinamente quando retornei ao centro. Eles avançaram imediatamente em direção aos abutres. O abutre pressentiu o perigo vindo por trás, tentando desesperadamente torcer o corpo. Incapaz de esquivar, o abutre foi atingido em cheio pelo meu hálito atômico. Atravessou um buraco do tamanho de uma pia. Ele morreu instantaneamente ao cair no chão. As feras ficaram atônitas com as ações de Fang Yang. O macaco branco calculou que certamente perderia para o abutre. Macaco branco, carregue a carcaça do abutre montanha acima. Seu povo subirá a montanha conosco. Uma montanha. As feras pressentiram uma rica energia espiritual, ultrapassando em muito a montanha Yundin, onde plantar o pessegueiro King Spirit. Dão Xuanin. Somente plantando-a dentro do segundo anel viário. Um espaço especial foi reservado para o plantio de pessegueiros espírito. O clã de macacos que o macaco branco trouxe desta vez. Um total de 128 macacos de rank 0. No entanto, a tarefa mais urgente é melhorar a principal força de combate da montanha Guanwu. Eu lhe darei o pêssego espiritual, distribuído às 3 bestas Xuanlin, Xuanil e Yujin. Atualmente, restam 9 unidades. Cada um fornece 50 pontos de evolução. Mais a árvore do mundo. Deve ser possível em 1 ou 2 dias. Que as 3 feras avancem simultaneamente para o 3º nível. Eles não fizeram cerimônia e todos comeram os pêssegos espirituais. Então, novamente, dividindo o corpo de um abutre de segunda ordem,
Os pontos de evolução fornecidos são 10 vezes maiores que os do Rei Javali. Meus pontos de experiência finalmente chegaram a 2990. Nesse exato momento, Xuanmin e Xuanhui. De repente, uma aura poderosa surgiu. Então, desapareceu num instante. Fiquei imediatamente encantado ao perceber a mudança nos dois. Parabéns pela sua conquista. Observei o poder de combate de Xuanhui aumentar várias vezes. Um novo talento defensivo também foi adicionado ao elenco. Não pude deixar de acenar com a cabeça. Depois de olhar para a lua. Em seguida, voltei minha atenção para o topo. Eu vi a nova habilidade que Xuanmin adquiriu. Ele de repente entendeu quem se tornaria o Imperador Demônio no futuro. Respiração de geada. Esta é a habilidade assinatura do Imperador Demônio da Piton Dourada da Montanha da Névoa Brilhante. É como o sopro de um dragão, causando danos extremamente altos. Com um único ataque, pode congelar uma cidade inteira em uma escultura de gelo. Xuanmin e Xuanhui avançaram juntos para o nível 2. Além disso, com o macaco branco, eu já tenho 3 subordinados de nível 2. O nível de poder foi elevado novamente. Macaco branco, você não quer comer um pouco também? Mas o macaco branco rapidamente balançou a cabeça. Ele balançava a cabeça como um pandeiro, deixando claro que não tinha interesse em carne. Vendo isso, eu também não insisti mais. Imediatamente pedi ao macaco branco para levar o corpo do abutre e jogá-lo novamente ao lado do Rei Javali. Para isso, a fim de pescar. Ao mesmo tempo, eu também não fiquei parado e me deitei. Ao lado da árvore do mundo, comecei a descansar. Você conseguiu absorver a energia espiritual e ganhou ponto de evolução 0.1. Absorvendo loucamente. Vendo os pontos de evolução subirem rapidamente, eu tenho a sensação de que estou ganhando dinheiro. Durante 2 dias seguidos, eu estive focado em treinar, para tentar avançar para o nível 3 o mais rápido possível. Caso contrário, minha posição estará em risco. Mas após apenas 2 dias de treino, eu finalmente avancei para o nível 3. Jin, seu nível foi elevado para o nível 3. Detectado que você atualmente devorou várias linhagens. Por favor, escolha qualquer uma das linhagens abaixo. Como sua nova linhagem: leão, crocodilo, búfalo, javali, abutre. No final, eu escolhi a nova linhagem de abutre como minha nova linhagem. O que eu mais queria era a habilidade de voo do abutre. A única besta que pode voar entre os animais predadores. E entre as outras linhagens, não havia uma escolha melhor. Linhagem do tigre branco. Eu simplesmente adquiri o talento rugido do tigre. Um ataque de área à distância. Pode reduzir muitos problemas. Linhagem de lagarto. Eu escolhi a camuflagem. Este talento não é muito útil neste estágio, mas em caso de perigo, ainda é uma boa opção. Linhagem de tartaruga. Eu não hesitei e escolhi imediatamente a armadura de tartaruga segunda equivalente a dentro de 3 minutos. Obter 2000% de poder de defesa. Linhagem. Decomposição, digere a decomposição. Afiado, tem 10% de chance de quebrar armaduras. Asas, pode voar. Meu Deus! Eu não esperava que essa linhagem de urubu realmente aparecesse. O talento de asas é exclusivo de criaturas voadoras. Um tigre realmente pode ter asas. Estou um pouco confuso. Eu imediatamente escolhi o talento de asas. Mesmo que no final seja um bug do sistema, ele aceitaria que não teria asas. Assim que escolhi, senti imediatamente minhas costas de tigre. De repente, uma dor cortante surgiu. As bestas, ao ver isso, gritaram apressadamente: Grande Rei, Grande Rei! Mas foram interrompidas por Xuanhui ao lado. Pare, não toque no Grande Rei. O Grande Rei está bem, ele parece estar avançando. Sério? É verdade? Yujin estava com os olhos marejados de lágrimas, sem esperar pela resposta de Xuanhui. Yujin viu uma cena incrível. As costas do tigre se abriram diretamente, crescendo rapidamente. 2 asas brancas se mostraram diante dos olhos das bestas. Rugido. Eu soltei um rugido de raiva. O som do rugido ecoou por toda a floresta. E nesse momento, as bestas ficaram paralisadas pelo meu rugido. Estavam atordoadas, paradas no lugar. O efeito causado pela habilidade assinatura rugido do tigre. O Grande Rei é realmente insondável. As 3 bestas tinham apenas um pensamento em mente. Nesse momento, eu também recuperei a compostura. Sentindo as asas com padrões de tigre em meu corpo, ele não pôde resistir e bateu as asas. E voou em direção ao céu. Como o Grande Rei Shonin poderia ter crescido asas? Yujin estava um pouco confuso. Eu também não sei. Xuanmin estava ainda mais perdido. Xuanhui olhou para a figura que se afastava e murmurou. Dizem que na antiga raça demoníaca existem 4 grandes reis mais poderosos. Um deles é um tigre com asas. O macaco branco exclamou em choque. Você está falando do Kyonki? Ele acenou com a cabeça. Isso mesmo, o Grande Rei pode ser um descendente de Kyonki. Porque houve um avanço de nível.
Ele acabou de despertar a linhagem de Gyeonggi. Em um instante, os olhares de todas as bestas mudaram. Essa emoção era simplesmente indescritível. Eu, que já estava voando sobre a cidade de Nanjing, de repente ouvi o som de notificação do sistema. Macaco Branco, Xuanhui, Xuanlin e Yujin. Atualmente, o grau de lealdade de todos está em 100. Eu estava um pouco atordoado. Eu não sou apenas capaz de voar? O grau de lealdade disparou. E todos até conseguiram ultrapassar para 100. Eu balancei a cabeça em negação. Em seguida, deixei isso de lado. Comecei a testar a velocidade. A distância de 100 km da Montanha da Névoa Brilhante até a cidade de Nanjing. Eu cheguei em apenas 10 minutos. A cidade de Nanjing estava vazia. Nas ruas da cidade, zumbis estavam vagando incessantemente. Lembrando da cidade de Nanjing em minha vida anterior, foi completamente dominada por zumbis. As rotas de fuga eram diversas. Os sobreviventes sofreram pesadas perdas. Mas, no final, cheguei a Jinchou. Todas as outras rotas foram um desastre total. Nesta vida, eu já não sou mais humano. A raça demoníaca é seu verdadeiro lar. As asas bateram de repente, elevando-se em direção às nuvens, flutuando suavemente. Minha figura ao partir ainda foi vista por algumas pessoas. Havia uma besta colossal no céu. Era tão grande que todos começaram a comentar. Os comentários dos humanos. Eu, naturalmente, já não podia ouvir, porque ele já havia retornado à Montanha da Névoa Brilhante. Assim que voltei, vi os 4 bestas me recebendo respeitosamente em uníssono. Parabéns, grande rei, sua força aumentou novamente. Eu apenas acenei com a cabeça. Também não me dei ao trabalho de prestar atenção. Em seguida, voltei para perto da árvore do mundo. Comecei a treinar. Eu sei que a quantidade de humanos é imensa. E sabendo que caçar zumbis pode obter núcleos de cristal, isso pode aumentar rapidamente minha força. Meu nível 3 ainda é insuficiente. Recuperei meu foco. Olhei para o painel do sistema. Meu poder de combate quase aumentou 10 vezes. Não estou orgulhoso. Atualmente, absorver energia espiritual é o caminho certo. Vou me esforçar para avançar para o nível 4. Os 4 bestas viram Fang Yang entrar novamente em estado de treinamento. Todos não puderam deixar de admirar. E ao oeste da Montanha da Névoa Brilhante, em uma grande montanha a 100 km de distância, um espírito de urso negro exclamou: Raposa Negra, você disse que meu irmão Javali morreu. Sim, grande rei urso negro. Ouvi os subordinados que escaparam do rei Javali relatar. O espírito do urso negro, ao ouvir isso, ficou em estado de compreensão. Na verdade, eram Xuanlin e Xuanhui, 2 garotas aprontando. Ah, a Raposa Negra. Você disse que meu irmão Javali agora está morto. Então, a oferta que me deram, a quem eu vou cobrar? Antes que a Raposa Negra pudesse responder, o urso negro imediatamente ordenou. Ah, Raposa Negra marca registrada. Você me ajuda a passar a mensagem para aquelas 2 garotas. Se rendam a mim. Caso contrário, morrerão. E tragam-me a cabeça do tigre branco. Entendido, grande rei. Eu já vou transmitir isso. O urso negro acenou com a mão. Faça bem este trabalho. Será generosamente recompensado. Imediatamente, ele foi correndo em direção à Montanha da Névoa Brilhante. Logo chegou ao pé da montanha. Assim que a Raposa Negra chegou aqui, ouviu uma série de gritos de macacos ecoando. Em seguida, no céu, um estrondo de trovão ressoou. Antes de ver a besta, já ouvi seu som. Então, o que traz você à Montanha da Névoa Brilhante? A Raposa Negra apenas ouviu a voz alta marca registrada. Porém, não esperava que essas palavras fossem proferidas por um pequeno corvo que voou. Ele também estava cansado de falar e agir de forma autoritária. Você é um subordinado do Tigre Branco. Yujin percebeu que o tom da outra pessoa estava errado. Imediatamente, ele não deu uma boa resposta. A Raposa Negra disse preguiçosamente: Eu sou a Raposa Negra, subordinada ao Rei Urso Negro. Hoje vim para transmitir uma mensagem do rei. Meu rei disse que aquelas 2 mulheres se limpem bem, e que rapidamente se submetam ao nosso rei, e que também ofereçam o coração do tigre branco. Caso contrário, não deixaremos nem mesmo um cão ou galo vivo. Yujin imediatamente ficou furioso. Essa raposa fedida ainda se atreve a falar tão presunçosamente. Que morra! Yujin foi envolto em uma luz azul intensa. Um raio foi lançado diretamente em direção à Raposa Negra. A Raposa Negra só podia se esquivar freneticamente. No final, não conseguindo lutar, ela teve que se esconder. Yujin patrulhou o céu por um bom tempo, e não encontrou a sombra da Raposa Negra. Foi então que saiu resmungando. Quando Yujin finalmente se foi, ele imediatamente correu em direção ao ninho Grande Rei. De longe, o urso negro já ouviu a Raposa Negra, com uma voz chorosa, chorando. Só sabe chorar. Só os covardes choram sem parar. Diga-me rápido. Como você conseguiu chegar a esse estado?
A raposa negra não se atreveu a dizer que foi intimidada por um corvo assim. Apenas disse que foi atacada pelos subordinados do macaco branco, e que foi espancada dessa forma. E ainda exagerou nas palavras. O urso negro imediatamente começou a rugir. Com um tapa, destruiu a rocha ao seu lado. Não só atacou os subordinados deste rei, como se não bastasse, ainda quer atacar este rei. O urso negro disse. Imediatamente convocou seu exército de bestas. Meia hora depois, mais de 90 bestas estavam reunidas. Em uma grande marcha, partiram em direção à Montanha da Névoa Brilhante. TSK. Montanha da Névoa Brilhante. Yujin veio até mim para relatar. A raposa negra que foi expulsa anteriormente pelo rei, trouxe um urso negro para se vingar. E atrás dele, havia quase 100 subordinados. Urso negro. Eu, sem me comprometer, lambi minhas garras de tigre. Rei, eu cuidarei deste urso negro para você. O macaco branco imediatamente falou. Macaco branco, você pode ir. Eu pensei um pouco. O macaco branco de nível 2 que recuperou suas feridas. Tem um poder bastante forte. Recebeu a ordem do tigre branco. O macaco branco imediatamente deu alguns saltos. E pulou em direção à base da montanha. E do lado do urso negro. Quando todas as bestas chegaram sem parar. Na hora em que chegaram à Montanha da Névoa Brilhante. O urso negro olhou para esta névoa envolvente. E sentiu que era muito melhor do que sua própria montanha. Estava prestes a avançar em direção ao topo da montanha. Mas viu o macaco branco bloqueando o caminho. O caminho deles. O macaco branco não quer morrer. Afaste-se rapidamente. A raposa negra imediatamente rugiu, confiando que o grande rei urso estava ao lado. Ele se atreve a desafiar o céu. Yujin viu aquela raposa negra. Imediatamente começou a rir de forma sinistra. Não foi eletrocutado o suficiente antes, certo? A raposa negra sussurrou novamente para o urso negro. Grande rei, um momento. Você não pode deixar esse cara escapar. E neste momento, o urso negro estava totalmente focado, concentrado na frente, no macaco branco. É óbvio que ele também é uma besta demoníaca de nível 2. Você é aquele que quer. O nosso grande rei, o urso fedido que ele ama. O macaco branco perguntou. O urso negro ficou furioso. Eu sou um urso negro, não um urso fedido. Então, avançou diretamente em direção ao macaco branco. Na enorme pata do urso negro, as garras afiadas se estenderam para atacar. O macaco branco definitivamente não é tolo. Ativando o talento ágil, todos os índices aumentam, esquivando-se rapidamente. Após algumas rodadas, o urso negro só teve o papel de ser zombado. Nem mesmo conseguiu tocar no pelo do macaco branco. Observando do topo da árvore o urso negro se dar mal, Yujin imediatamente começou a zombar. O urso negro não conseguiu mais se conter. Soltou um enorme rugido. Ativou sua habilidade especial. Avançou rapidamente em direção ao macaco branco. O macaco branco não se atreveu a ser descuidado. Esquivou-se apressadamente, mas ainda assim não conseguiu se esquivar completamente. Foi cortado diretamente pela pata do urso. O urso negro ficou muito feliz. E Yujin ficou chocado ao ver isso. Mas foi interrompido pelo macaco branco. O macaco branco se limpou. E a ferida começou a se curar instantaneamente. Graças ao talento de cura. Logo melhorou. Neste momento, o macaco branco não se esquivou mais. Em vez disso, parecia louco enquanto corria em direção à ursa negra. Após mais algumas rodadas, a ursa negra estava um pouco confusa. O macaco branco se recuperou. Mas a ursa negra não. Era como um inseto que não se deixava matar. A ursa negra realmente ficou assustada. A ursa negra começou a correr para fugir. E Yujin, que estava assistindo ao combate, viu que o urso estava prestes a fugir. E lançou um raio diretamente sobre o ferimento na perna da ursa negra. Enquanto isso, a rocha do macaco branco vinha em linha reta. Com uma explosão, a ursa negra estava completamente derrotada. Os outros capangas, ao verem que a ursa negra foi eliminada, também se dispersaram como pássaros em fuga. Ao ver que o macaco branco havia resolvido a luta, Yujin, com um sorriso malicioso, começou a perseguir a raposa negra. A raposa negra, ao ver isso, virou-se e começou a correr. Durante a fuga, seus pelos se eriçaram. Foi atingido pelo relâmpago de Yujin. Yujin lançou novamente o relâmpago. Instantaneamente, a cauda da raposa negra foi cortada. Chamas ardentes começaram a queimar. A raposa negra suportou a dor e fugiu. Finalmente, antes de ser alcançada, mergulhou na selva. Desapareceu. Yujin xingou enquanto se preparava para a refeição. Em seguida, Yujin não olhou para trás. Voou de volta. Para relatar a situação, o macaco branco arrastou novamente o corpo do imperador demônio para aí. Nós, as bestas, dividimos e nos alimentamos. Mais uma vez, tivemos uma refeição deliciosa. Eu aumentei novamente em 1000 pontos de evolução. Yujin,
Por outro lado, após consumir o Imperador Demônio, obteve novamente um avanço. Viu-se a aura de Yujin explodir. Em seguida, voltou-se para si mesmo. As penas negras ao seu redor começaram a cair. Ao mesmo tempo, penas prateadas começaram a crescer. Por fim, se transformou em um corvo prateado. Observando que meu subordinado ganhou mais um general de nível 2. Estou bastante satisfeito em meu coração. Até o momento, meus subordinados já incluem Xuanlin, Xuanhui, Macaco Branco e Yujin. 4 deles alcançaram o nível 2. E após a morte do Urso Negro, meu nome começou a ressoar nas proximidades. Começou a ecoar entre os demônios. Em pouco tempo, um grande número de bestas estranhas começou a se dirigir para a Montanha da Névoa Brilhante. Veio especificamente para se aliar a mim. Eu os aceitei todos. E organizei as 4 bestas para gerenciar. Eu me concentrei em avançar meu próprio nível. Passou mais de meio mês. Nas proximidades da Montanha da Névoa Brilhante, a cerca de 100 quilômetros, os demônios praticamente se aliaram a mim. Eu fiz uma estimativa. Aproximadamente 2.000 subordinados com poder de combate. E essas tropas, sob a proteção da Árvore do Mundo, sob a cobertura da energia espiritual, quase 14 já avançaram para o nível 1. A linhagem dos macacos representa a maior parte. Dando mais meio mês, todo o exército de bestas de nível 1 se tornou 2. Mesmo que bestas de nível 3 apareçam, elas definitivamente não ousariam enfrentar diretamente. A única coisa que falta é uma força aérea. Estou pensando em como domar as aves para meu uso, mas não tenho uma boa solução. Quero formar uma força aérea de águias douradas. As águias douradas são todas muito poderosas e não morrem facilmente. Infelizmente, na Montanha da Névoa Brilhante, não há uma grande quantidade de águias douradas. Meu grupo, Grande Rei, quer que eu retorne. Eu persuadi o grupo a se unir a você. Yujin de repente falou. Seu grupo. Eu murmurei levemente. É verdade. Ele não pode obter as águias douradas por enquanto. Mas a tribo dos Corvos Relâmpago não é fraca. E, em comparação com a força física das águias douradas, a tribo dos Corvos Relâmpago pode liberar relâmpagos para ataques à distância. Centenas podem liberar ataques comparáveis a mísseis. Yujin explicou como se afastou do grupo. Um grupo com tal poder. Este rei não precisa disso. Eu balancei a cabeça. Embora a grande tribo tenha me abandonado, Yujin, agora já estou no nível 2 e devo retornar. Levar a tribo para servir ao grande rei é a melhor estratégia. O que o grande rei Yujin disse é verdade. Se ele liderar a tribo, certamente não haverá traição. Isso se tornará um grande apoio para nós. Xuanhui, ao lado, também falou. Grande rei, vou tentar agora. Yujin rapidamente voou para o céu para convocar a tribo. Não demorou muito para que um robusto corvo relâmpago aparecesse. Yujin, você concordou em retornar à tribo. Yujin disse lentamente. Mori, atenda a 2 pedidos meus. Eu concordarei em retornar à tribo. Caso contrário, não há o que discutir. Primeiro, eu retorno ao clã dos Corvos Relâmpago. Eu devo ser o rei do clã dos Corvos Relâmpago. Mori disse com uma expressão animada. Sem problemas. Afinal, você é o primeiro entre nossa tribo. A primeira existência a avançar para o nível 2. Yujin acenou com a cabeça. Segundo, após eu retornar à tribo, o clã dos Corvos Relâmpago também deve se submeter ao meu rei, jurando lealdade a ele. Mori hesitou um pouco e disse. Posso trocar por outro pedido? Yujin recusou friamente. Não há o que discutir. Depois de falar, Yujin estava prestes a voar para longe. Ao ver isso, Mori rapidamente o chamou. Espere um momento. Posso ver o que você chama de grande rei? Se puder me convencer, a tribo dos Corvos Relâmpago se submeterá a ele. Não é que eu não tenha perguntado. Neste momento, eu, que estava no chão, de repente falei. Você pode representar sua tribo? Nível 3. Mori ficou um pouco surpreso, dando-lhe uma sensação tão grande de opressão. Eu naturalmente posso representar minha tribo. Neste momento, sou o líder interino da tribo. Mas mesmo que eu apareça, Mori ainda disse com orgulho. Afinal, mesmo que você seja forte, isso se limita apenas à terra. Não pode nos ameaçar nem um pouco. Mas para que minha tribo dos Corvos Relâmpago se submeta, isso é muito pouco. No entanto, no momento seguinte, Mori ficou completamente atordoado. Meu corpo de tigre estremeceu. Um par de enormes asas de tigre se abriu lentamente. Voou diretamente sobre a cabeça de Mori. Cobriu-o completamente. Não sei como ficará agora. Não tenho nenhuma emoção. Mori, ao ver essa situação, onde ainda se atreveria a dizer uma palavra contra a tribo dos Corvos Relâmpago, Mori, está disposta a levar seu povo para se submeter ao Rei Tigre. Eu imediatamente disse. Muito bem. Então a tribo Relâmpago ficará sob a jurisdição de Yujin. Você, Mori, ajude Yujin. Deixe suas palavras.
Eu imediatamente, levemente, comecei a recolher minhas asas. Deitei-me para descansar sob a árvore do mundo. E nas profundezas das montanhas Kinnin, um espírito de leopardo estava deitado no chão descansando, abraçando uma pedra cristalina verde esmeralda em seus braços. Abaixo da montanha do rei, uma raposa negra apareceu de repente, dizendo que tinha assuntos importantes para informar ao rei. O irmão mais novo reportou: o pangolim dourado, deixei-o entrar. A raposa negra do rei já foi trazida. Conhecido como pangolim dourado, fez uma reverência e reportou. O rei leopardo olhou preguiçosamente para a raposa negra e disse: ouvi dizer que você tem algo importante para me contar. A raposa negra imediatamente se prostrou no chão. Seu corpo quase colapsou no chão. Ela realmente estava um pouco cansada. A raposa negra disse respeitosamente: grande rei, na montanha da névoa brilhante há um tigre branco, que está rapidamente recrutando subordinados. Seu poder está se expandindo rapidamente. Em pouco tempo, eles irão invadir a cordilheira Qin. O rei leopardo ainda disse com um tom neutro: como você soube disso? A raposa negra falou com lágrimas nos olhos. Eu originalmente pertencia ao grupo do grande urso negro. Meu grande rei urso negro não concordou. Então ele simplesmente executou a ordem no local. O rei leopardo, no entanto, não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou para o lado, para o pangolim. O pangolim imediatamente respondeu: grande rei, recentemente, realmente ouvi rumores sobre a montanha da névoa brilhante. Parece que um tigre branco está surgindo. De fato, está recrutando soldados em grande escala. O rei leopardo franziu a testa. Passou meses em reclusão usando uma pedra cristalina misteriosa. Quero avançar para o nível 3 o mais rápido possível. Há até um tigre branco querendo atacar meu território. Jinjia, você e a raposa negra levem alguns soldados. Vão investigar a situação. Não é necessário lutar. O foco é a investigação. O pangolim recebeu a ordem do rei leopardo. Imediatamente levou alguns soldados em direção à montanha da névoa brilhante. General Jinjia. As montanhas à frente. A maior no meio é o pico principal. Também é o esconderijo do tigre branco. A raposa negra apontou para aquela à frente. Vamos, primeiro vamos até a montanha próxima para observar, para não sermos descobertos pelas forças inimigas. Cuidado para se esconder. O pangolim olhou para a montanha oposta. Viu que o topo da montanha oposta estava cheio. Estava repleto de feras. Estavam cercados em círculos. General Jinjia. O que elas estão planejando ao se reunir? Será que estão discutindo um ataque contra nós? Um cachorro selvagem ao lado perguntou. Não está claro. Primeiro observe e depois fale. Preste atenção na camuflagem. O pangolim também está completamente confuso. O pangolim e outros bestas vigiaram por 3 dias inteiros. Esse grupo de caras ainda está organizado assim. Exceto para comer, beber e se mover de lugar. O pangolim e seu grupo de bestas não conseguem entender nada. A propósito, o que esses caras estão fazendo? Há algo estranho. Por causa da árvore do mundo. A concentração de energia espiritual no pico principal é muito maior do que ao redor. Eles quase não param dia e noite, cultivando sem dormir ou comer, com medo de que sua prática caia, e que outros clãs de bestas roubem seu lugar de cultivo, sendo empurrados para lugares remotos. Isso é como a competição intensa nos estudos.